Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de fortalecimento da fé. Sejam muito bem-vindos, vão chegando. Um ótimo dia para todos vocês. Para você que está aqui no Instagram, curte, comenta, compartilha essa aula de hoje. Para você que está aqui no YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para que nós possamos levar essa mensagem para mais pessoas. Bom dia, Gelminha, tudo bem? Vão chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre as promessas de Deus, sobre os níveis, né, de promessa, o tamanho das promessas que Deus tem feito para nós, tem feito por nós, e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o tamanho, né, do Deus tão grande que nós temos e que opera grandes coisas na nossa vida e vão se limitando de alguma forma. Só deixa eu compartilhar aqui com algumas pessoas essa aula, chamar para estarem aqui conosco. Só um minutinho. Vai já chamando mais gente aí também. Bora lá. Que hoje o dia vai ser incrível, hein? E sexta-feira... hoje é sexta, né? Sexta-feira. Vai que ira. Ai, tantas coisas acontecendo que às vezes eu fico até meio perdida nos dias. Os dias estão muito rápidos, muito intensos. Então, bora lá. Hoje nós vamos falar, nós estamos no nosso 34º dia aqui, né, dos 40 dias de fé e milagre. E hoje nós vamos falar sobre orar pelas promessas de Deus. As orações que muitas vezes as pessoas fazem para Deus são orações tão simples, né? São orações tão pequenas. Não que as orações simples não tenham valor, né? Elas não possam transformar a sua vida de uma forma assim, ó, incrível. Mas muitas vezes eu acompanho pessoas, né, e aqui no livro de hoje vai falar também, as pessoas elas têm umas crenças tão limitadas sobre si mesmas, sobre o que elas podem, sobre o que elas conseguem, sobre o que elas merecem, que elas esquecem que Deus, ele é imenso, ele é grandioso, ele é magnífico, ele é o todo, né? E ele é o criador do ouro, da prata, ele fez, ele é o dono disso tudo. Ele é o dono das maiores riquezas, das maiores abundâncias e prosperidades que existem no nosso mundo. Então, quando você vai até Deus levar alguma causa sua para Ele, que você comece a olhar com um olhar de grandeza, com um olhar de que coisas sobrenaturais também podem acontecer na sua vida, que coisas extremamente grandiosas também podem acontecer com você, que você não limite o tamanho de Deus, porque assim como é o tamanho da sua oração, assim como você enxerga Deus, enxerga a capacidade que Deus tem de operar na sua vida, assim também determina aquilo que você vai receber, o tamanho do milagre que você vai receber. Então que você entenda que Deus, ele é magnífico, ele é grandioso, e ele pode transformar a sua vida de todas as formas. Ele pode transformar qualquer realidade. Tudo que você for pedir para Deus, peça com intensidade, peça literalmente com grandiosidade. Não limite Deus. E você vai entender aqui o porquê. Orações comuns trazem resultados comuns. Orações comuns normalmente se baseiam em quê? Em você ficar pedindo por questão de sobrevivência. Muitas pessoas oram, né, pelo pão de hoje, para pagar o aluguel de hoje, desse mês, para pagar a fatura, né, de luz, de água desse mês. E aí mês que vem o que acontece? Elas pediram coisas limitadas. Deus vai atender. Deus vai atender, Deus sempre atende. Não muitas vezes da forma que nós esperamos, né, da forma que nós queremos a resposta, mas ele responde conforme o que você necessita, conforme o que ele sabe que você precisa. E Deus, ele nos deu, né, um acesso direto a ele para que nós possamos pedir, para que nós possamos ter a conexão, para que nós possamos chorar, rasgar o nosso coração. E as pessoas muitas vezes pedem por questão de sobrevivência atual. Então elas levam situações para Deus pedindo pro hoje, pro agora, para resolver algo agora, sem ter uma visão abundante como a visão de Deus. Deus, ele nunca pediu para que nós fizéssemos orações pequenas, orações limitadas. Ele sempre disse: o que você pedir lhe será dado. Se você bater, a porta se abrirá. Se você procurar, você vai encontrar. Então que você comece a procurar coisas grandiosas que realmente vão trazer diferenças na sua vida, vão trazer diferenças na vida dos seus filhos,
na sua próxima geração e vão te trazer prosperidade. Deus te fez para ser próspera e Ele quer te entregar prosperidade. Porém, a sua mente, muitas vezes ela vive um nível de escassez tão grande, um nível de crença tão enraizado, que acredita que Deus tem tantas outras coisas para fazer, tantos outros problemas de outras pessoas para resolver, que você vai pedir só pela sua solução de hoje. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A grandiosidade dele não tem dimensão. E ele sabe de todos os problemas, de todas as pessoas, das necessidades que as pessoas têm. Só que muitas dessas pessoas continuam na necessidade, porque pede o básico do básico. Deus nos fez para termos visões grandes, para termos acesso a coisas grandes, termos prosperidade, termos abundância. Porém, nós temos que parar de ficar limitando o tamanho de Deus, a capacidade de Deus, o poder de Deus. Porque a sua oração, ela define basicamente o tamanho que você dá para Deus e aquilo que você acredita ser possível para você. Então, se você for orar para Deus pedindo algo, né? Se você for pedir para Deus cumprir algo na sua vida, que você entenda que não tem limite do que Ele pode fazer por você e do que ele pode te entregar. Não tem limite. Mas agora, se você ficar limitando Deus, é justamente até esse limite que vai ser estabelecido aquilo que você vai receber, aquilo que você vai acessar. E Deus, ele é grandioso demais para que você tente colocar ele apenas no limite das suas crenças. Não limite Deus. Não limite a sua vida, não limite a sua prosperidade. E aqui nós começamos com a palavra de Isaías, capítulo 43, versículo 26. Desperta-me a memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta suas razões para que possas justificar-te. Não limite a Deus. Vamos relembrar a história da viúva que deveria colocar muitas vasilhas diante do profeta para que o azeite se multiplicasse, mas no último pote o azeite terminou. Aqui é uma promessa, né? É uma passagem de uma viúva que ela precisava de mantimentos ali. O azeite, ele era algo muito valioso, né? Naquela época. Era uma mistura ali muito valiosa com as azeitonas e tal, todo um trabalho. Então, o azeite, ele tinha um poder monetário muito grande. E a viúva, ela precisava de milagres, ela precisava que coisas sobrenaturais a alcançassem para que ela tivesse ali o mantimento, né, da sua casa, para que ela conseguisse levar a sua vida, sendo que ela era uma viúva. Ela tinha perdido seu marido e na época quem era o provedor mesmo da casa, né, eles levavam muito a sério essa questão, era o homem. E a mulher ficava no lar auxiliando o seu marido. E quando o profeta chegou ali, essa mulher, ela poderia ter pegado todos os potes que ela tinha. Ela poderia ter pegado os copos, ela poderia ter pego qualquer coisa e apresentado diante do profeta para que ele pudesse multiplicar o azeite. Seja em potes grandes, potes pequenos, quanto mais, né, recipientes ali, vasilhas tivessem diante do profeta, mais azeite essa mulher teria. Só que a visão da viúva era tão limitada, era tão pequena, era tão escassa, a crença dela era tão enraizada que a viúva trouxe 3 vasilhas para que o profeta, né, pudesse fazer ali um milagre e trazer o azeite, trazer esse produto valiosíssimo da época. E aqui continua. Agora te faço a pergunta. O milagre, né? O profeta ali multiplicou o azeite, colocou o azeite, multiplicou o azeite em todas as vasilhas que estavam na frente dele. O milagre foi do tamanho de Deus ou do tamanho da viúva? Se essa viúva tivesse pegado qualquer outro recipiente, teria tido azeite para encher esse recipiente também. Porém, ela trouxe apenas 3 vasilhas. 3 vasilhas. Que foi o tamanho do milagre que ela acreditou que seria possível para a vida dela.
Quem é que limitou o milagre? Deus ou a viúva? Quem é que teve a visão pequena? Deus ou a viúva? O profeta estava ali simplesmente como um instrumento de Deus para operar o milagre na vida dela. Mas quem realmente faz o milagre acontecer é Deus. Deus usa pessoas como ferramentas, Deus usa situações, Deus usa lugares, Deus usa os animais como ferramentas para levar a bênção, para levar a transformação, para levar o milagre para outras pessoas. Mas quem opera mesmo o milagre é Deus. E Deus não é pequeno. Deus não é limitado. Ele é o dono de tudo. E quem é que limitou esse milagre? Foi Deus? Foi o profeta? Ou foi a própria pessoa que estava recebendo ele? Quem determinou o tamanho do milagre? Se ela tivesse colocado mais 3 vasilhas, essas também teriam sido enchidas? O tamanho do seu milagre é determinado por você. Por isso, pare de ser pequeno, tendo um Deus tão grande. Isso tem que acabar. Quando Deus, ele te promete algo, sempre vão vir bônus, né? Sempre vão vir bônus. Mas também, em muitas das situações, virão ônus. Quando você pretende acessar um milagre, primeiro que de tudo, né? A parte mais desafiadora do ser humano, expandir a sua consciência. A parte mais desafiadora é você romper as suas crenças acreditando que algo maior também é possível para você. E pensa, gente, é tão complicado nós rompermos as nossas crenças, porque é uma convicção tão certeira que nós temos dentro de nós. É algo que nós aprendemos a sobreviver com aquilo. Que nós fomos moldando a nossa vida através das nossas crenças. Porém, se você for diante de Deus, receber o seu milagre baseado nas crenças que você carrega, o seu milagre vai ser simplesmente do tamanico daquilo que você acredita. Se essa viúva, ao invés de 3 vasilhas, tivesse levado 6, 9, 12, 30 vasilhas, o milagre dela teria sido muito maior. Muitas vezes você pede para Deus para que Ele opere um milagre na sua vida, para que Ele faça algo grandioso. Mas nem você, muitas vezes, acredita que esse milagre em específico é possível. E aí, quando Deus pede para que você tenha uma ação, para que você tome uma atitude, a fé, ela é racional. Você decide ter fé. Você decide se mover pela fé. Não é emocional. A fé é racional. E quando você começa a pedir, né, que Deus opere na sua vida, que Deus faça milagres ali, que Deus se manifeste, que Deus mude situações, Deus vai pedir para que você tenha uma ação. A ação dessa viúva foi trazer os recipientes. Muitas vezes Deus vai pedir para que você vá a algum lugar, para que você faça algo, para que você aprenda alguma coisa, para que você seja disruptiva, para que você busque coisas novas, para que você faça coisas diferentes. E o tamanho da sua ação é o que vai determinar o tamanho do seu milagre. Porque através da sua ação, você vai estar manifestando para o mundo, para as pessoas, para você mesma, o que você acredita e o tamanho do milagre que você acredita que é possível na sua vida. Eu vejo tantas pessoas hoje em dia, né? Porque para você que talvez leve uma vida um pouco mais conectada com Deus, tenha um olhar um pouco mais aberto para as coisas que estão acontecendo, Deus tem muita pressa, gente. Muitas coisas estão acontecendo aí no mundo, muita maldade estourando, né? Se manifestando. Coisas que aconteciam embaixo do nosso nariz, mas eram tão sutis, tão por baixo dos panos, que as coisas não eram tão perceptíveis assim, sabe? E Deus tem respondido oração de pessoas. Uma para a volta de Jesus, 2 para que os milagres aconteçam. E Deus tem mostrado que Ele tem pressa, que os filhos se aproximem dEle, que os filhos peçam, né, justamente o que querem de forma grandiosa, que Ele está disposto a entregar, porque nós já estamos nos últimos momentos. E isso não tem que causar desespero. Se você vem tendo uma vida com relacionamento com Deus, conectada com Deus, né, se desenvolvendo, se evoluindo, descobrindo quem você é, ativando a sua essência, a sua identidade, isso para você tem que ser algo prazeroso.
Porque nós sabemos que o que está por vir é muito melhor do que nós já temos aqui. Seja, né, em todas as situações da vida, em todas as áreas da vida. Então, quando você começa a pedir para Deus fazer algo grande na sua vida, você vai ter que ter ações. E as suas ações, elas determinarão se o seu milagre realmente será grande ou se ele será pequeno. Porque através das suas ações, você fala nas entrelinhas o que você acredita, o que você tem convicção, o que você espera, o que você deseja, o que você almeja. É através das suas ações racionais, conscientes ou inconscientes, que você vai, né, moldando, lapidando o tamanho do milagre que você vai receber. A viúva poderia ter trazido muito mais vasilhas. O milagre dela teria sido muito maior. Mas ela limitou a Deus. Ela limitou o tamanho da bênção que ela iria receber. E muitas vezes na nossa vida nós também limitamos o que Deus pode fazer através de nós, o que Deus pode fazer conosco, o que Deus pode fazer pela gente. Por quê? Nós vamos muito em direção daquilo que nós acreditamos. E quando você não tem uma visão além, quando a sua fé ela não está muito bem fortalecida, a sua visão sempre será muito pequena. Lembra que nós falamos aqui em outra live? A fé, ela é a arte de você conseguir imaginar as coisas. A fé é a convicção, é a certeza do que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Então a fé não é nada palpável, nada que você consiga encostar ainda. Simplesmente são projeções que você cria na sua mente. Visões, né? Imagens que você cria pelo seu córtex visual e ele vai se refletindo, ele vai se materializando conforme você vai se movimentando, conforme as atitudes que você vai tendo, conforme as escolhas, os caminhos que você vai seguindo. Então, toda vez que você tiver algo que você espera literalmente na sua vida, algo que você pede para Deus fazer a obra, algo que você literalmente busca, que você quer que aconteça, que você quer acessar, aumente o tamanho dessa visão. Aumente o tamanho dessa visão, que isso vai mostrar para você o tamanho da sua fé. A sua fé, se ela for pequena, se ela for medíocre, se ela for limitada, quanto menor você se enxergar, menor é o milagre que você vai receber. Porque o que acontece? Deus, vocês já perceberam que Deus parece que ele vai entregando para nós o nosso milagre ali, né? Em etapas, em fases. Ele te entrega um pouquinho agora, aí você se movimenta mais um pouquinho, ele te entrega um pouquinho depois, até aquilo se concretizar por completo. Por quê? Porque existem várias fases, assim como um joguinho, né? A nossa vida, eu costumo dizer que ela é como se fosse um jogo. Um jogo mesmo, de videogame. Nós temos que ir passando as fases. Quanto mais nós vamos passando as fases, mais bônus nós vamos tendo. Mas também os chefões ali os monstros ali, também eles vão crescendo. Só que com fé, você sabe que qualquer monstro que apareça para tentar te derrubar não vai ser grande o suficiente. Você sabe a quem você serve. Você sabe em quem você está alicerçado. Só que Deus ele vai te entregando por fases. E você vai continuar tendo ações. E você vai aumentando as suas visões. Você vai aumentando a sua fé. O seu milagre vai se manifestando e ele vai aumentando também. Então, se você muitas vezes quer algo grandioso, entenda, ele vai vir para você de pouquinho em pouquinho, porque são as suas ações diárias, são as suas comunicações internas que vão determinando o próximo nível, a próxima fase. E aqui continua. Esse daqui, né, pra quem não sabe, é um pastor que escreveu esse livro aqui, então você vai ver que às vezes falo eu, contando alguma história, é ele dizendo, tá? Eu sempre observo as pessoas orando acerca dos seus filhos e geralmente eles fazem assim. Senhor, eu peço que meu filho tenha uma experiência contigo, largue as más companhias e volte a frequentar a igreja. E isso sempre martela na minha mente, porque fico com o espírito agitado em pensar como esses pais poderiam estar gastando esse mesmo tempo realizando uma oração muito mais produtiva. Um exemplo. Senhor,
Eu oro agora para que o meu filho se torne um grande pastor, cheio do Espírito Santo. Pastor, evangelista, enfim, né? Lembrando sempre, sem religiosidade, tá? Conforme a sua crença, conforme aquilo que você vive, tá bom? Senhor, eu oro para que o meu filho se torne um grande pastor, cheio do Espírito Santo, que ganhará uma multidão de almas para Cristo. Mas isso acontece porque a maioria dos pais pensa que se Deus apenas trouxer seus filhos de volta para a igreja, já será mais do que o suficiente. Gente, assim como, né, o pastor tá falando aqui, entenda que muitas vezes você pede para que Deus traga os seus filhos para alguma situação, te leve para alguma situação, mas chegando lá, se você não estiver com a sua fé muito fortalecida, se você não estiver com a clarificação, né, realmente visível sobre quem você é, sobre a sua identidade, sobre a quem você serve, sobre os seus princípios, sobre o seu valor de vida, esse mesmo lugar que parecia ser um lugar, né, de vitória, um lugar de bênção, pode ser o mesmo lugar que faça você se perder. Já viram que tem pessoas que nascem na igreja, se batizam na igreja, casam na igreja, vivem dentro da igreja, mas levam uma vida tão amargurada, que eu creio, né, que até o último momento nós temos a possibilidade de nos arrepender, por enquanto, porque chegará um momento em que você vai buscar e você não vai encontrar, que você vai tentar se arrepender e não vai mais ter tempo, não vai mais ser possível, porque Deus já está nos dando tempo prolongado o suficiente para que isso aconteça. E aí tem pessoas que vivem dentro da igreja, respiram a igreja, mas que quando morrer vão pro inferno. Sou eu que determino? Não, mas acontece. Eu sei quem são as pessoas, também não. Eu posso julgar menos ainda, mas acontece. Nasce na igreja, se batiza na igreja, vive na igreja, casa na igreja, faz tudo pela igreja, mas vão pro inferno. Por quê? Porque são pessoas que pedem coisas tão medíocres, que vivem vidas tão medíocres e não acessam o reino. Não vão para o melhor lugar. Acham que estar ali cumprindo rótulos, acham que estar ali ditando regras vão levar elas para algum lugar? Vão mesmo. Mas nem sempre é para o lugar que elas acham que elas vão. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é grande e ele quer que você tenha uma fé grande, ele quer que você se conecte com ele de forma grande. Então, de nada adianta você pedir muitas vezes uma situação para Deus, sendo que você vai ter que estar ali a todo momento repetindo aquilo, pedindo a mesma coisa. A questão de fé não é uma questão de humilhação. Não é humilhação. É uma questão de acreditar que Deus é tão grande, ele é tão poderoso que ele pode fazer o impossível na sua vida acontecer. Não é você ficar lá todo dia pagando penitência para Deus, ajoelhadinha no milho, fazendo rezas e rezas infinitas que nunca mais acabam. É o relacionamento, é a conexão com Deus. É você olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso que algo grande se manifeste e fale o que você precisa. Deus, ele quer ouvir de você. Porque através do que sai de dentro da sua boca, você mostra, né, o quanto você acredita que Deus é capaz de trabalhar em você, por você, para você, com você. E você também mostra que o que está cheio dentro do seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Tem pessoas que pedem para Deus recurso, né? Ai, Senhor, eu preciso de dinheiro. Ai, Senhor, eu preciso do recurso e tal. Mas para que você precisa do recurso? Ah, porque eu quero ostentar. Porque eu quero esfregar na cara das inimigas, né? Que eu tenho um Deus grandioso que pode fazer por mim. Então, através do que você fala para Deus, do que você pede para Deus, em voz alta, nós temos que conversar com Deus como se ele fosse uma pessoa aqui sentado na nossa frente. Ele é uma pessoa. Só que ele não está sentado na nossa frente, ele mora dentro de nós. Para quem, né, deixa ele fazer morada. Porque tem pessoas que deixam outras coisas morarem dentro de você, menos Deus. Mas quando você fala, você manifesta a intenção do seu coração. Eu também oro para Deus pedindo recursos. Para que eu possa ir, para que eu possa pregar, para que eu possa levar o evangelho, para que eu possa falar sobre ele, para que as portas possam se abrir e eu possa mostrar literalmente a transformação de vida, levar ferramentas que eu tenho comigo.
para ajudar as pessoas a tratar as memórias delas, a ressignificar as crenças delas, a fazer elas se enxergarem de uma forma literalmente grandiosa, como Deus fez elas para serem. Porque eu vivo isso. Deus me deu um despertar tão grande nos piores momentos da minha vida. Nos piores momentos. Eu saí lá do fundo do poço, mas se eu conseguisse cavar, se eu quisesse cavar, eu consegui ir mais abaixo ainda. Porque, na verdade, o poço ele não tem fundo, né? O fundo é você que determina a hora que você para de cavar para baixo, enfiar a sua vida, né, lá no fundo do fundo do fundo e começa a olhar para cima e subir. Escalar, alguém joga uma corda, você vai, enfim, não interessa como. Nem que você tenha que ir grudando as suas unhas nas paredes do poço para que você possa subir. O poço não tem fundo. Não tem fundo. Então, se você acha que a sua vida tá ruim, mas você não faz nada para ser diferente, você não começa a acreditar na grandiosidade de Deus, no que Deus pode fazer para você. Se você não busca ser diferente, se você não busca se conhecer, se não busca mudar a sua mentalidade. Meu Deus, hoje eu tô meio gaga, tá, gente? Não busca mudar a sua mentalidade. Não busca lugares novos, informações novas. Relaxa, você vai conseguir ir mais para baixo. Você vai conseguir cavar e ir mais para baixo. Então comece a ter uma conexão tão afinada com Deus, tão próxima a Ele, que você vai entender que não existe limites. Ai, não, mas eu não vou pedir isso para Deus. Ai, porque será? Mas não interessa no que você, né, consegue visualizar ainda de forma muito clara e específica que você vai receber. Só ora. Muitas vezes nós vamos falando sem acreditar inicialmente, mas a visão ela vai se concretizando tanto dentro da nossa mente que não existe mais a possibilidade de você enxergar nada menor do que aquilo. É uma construção. Tem um curso que eu faço, que inclusive recomendo que todos vocês façam, aquilo deveria ser ensinado nas escolas, aquilo deveria ser a base de qualquer nível de educação no nosso mundo. Que ele fala, né, ali, o Paulo fala, que quando você não vive algo ainda, quando você não acessou algo, você vai treinando até você se tornar. Então, quando você ainda não tem uma mente com uma visão próspera, com uma visão abundante, você vai treinando a sua mente até ela se tornar uma mente que tem uma visão próspera, uma visão abundante, que tem um relacionamento, uma conexão com Deus. Você vai treinando até se tornar. Muitas pessoas acham que começam já prontas, né, afiadas e que não precisam, não. A nossa vida é um constante aperfeiçoamento. A nossa vida, ela é uma constante. Constante é o quê? Nunca para. É um constante crescimento, um constante aperfeiçoamento. Deus trabalha com treinamentos, né? Deus, ele traz situações para nossa vida para nos treinar, para nos testar, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa passar para o próximo nível. Então, se hoje você tem dificuldade em pedir algo grande para Deus, em enxergar uma promessa grandiosa para você, vai treinando a sua mente. Ninguém veio pronto. Ninguém veio já... Nossa, porque eu sempre tive uma visão grandiosa, magnífica, perfeita de tudo que eu queria, de tudo que eu sei que eu posso acessar, tendo um relacionamento com Deus. Então, o que acontece? Você vai treinando. Quando eu comecei a minha vida cristã ali, né, com Deus, eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas. E eram perguntas, assim, muito boas, inclusive, sabe? Tinha muitas perguntas. E eu tinha dificuldade em acreditar em algumas coisas. Por quê? Acreditar ou não acreditar não significa sobre o que é verdade ou o que é mentira. Significa apenas sobre suas crenças. E quando eu comecei a ter um relacionamento, né, eu comecei a entender melhor. Então foi o quê? Foi um treinamento, um aperfeiçoamento, uma constante busca, uma constante evolução. Ontem, né, eu tava palestrando ali numa escola aqui de Itapema
dei uma palestra ali pros professores, foi um treinamento bem legal. Nós estávamos lá falando sobre comportamentos e tal, as diferenças dos alunos, os próprios professores ali, né, os ajustes na comunicação deles para que eles possam trazer mais para próximo esses alunos. E daí ali nós começamos a falar sobre crenças, sobre emoções, sobre fraturas, traumas, dores, enfim. E daí teve uma hora que uma das professoras, eu tava ali falando, né, sobre a questão de abuso, gente. Foi um treinamento, assim, bem intenso, sabe? Foi bem forte. E aí teve uma professora bem cética, sabe? Lá toda com os braços cruzados e tal, só me analisando, né? Procurando defeitos em mim, tá tudo bem. Tô cheia de defeitos, ela deve ter encontrado vários. Aí nós falamos ali, né, sobre a questão de traumas. E eu falei, gente, a tendência de pessoas que sofrem traumas, né, emocionais, psicológicos, físicos, a tendência é replicar. É uma regra, né? É uma lei? Isso não é. Muitas pessoas conseguem romper esse padrão, né? Mas essa fratura vai trazer consequência de alguma forma em alguma área. Então tem pessoas que passaram por abusos físicos e psicológicos que replicam isso sem perceber. E tem pessoas que passaram, né, pelos mesmos abusos físicos e psicológicos que não replicam dessa forma, mas que nunca trataram essa memória. E aí o que acontece? Ela continua recebendo esse abuso físico e psicológico. Exemplo, crianças, né, que apanharam muito dos seus pais ali durante a infância, quando adulto, têm a tendência a ter um comportamento mais agressivo com os seus filhos. Por quê? Porque eles aprenderam dessa forma, sem julgamentos, tá? Sem julgamentos. Claro, você que é adulto, você precisa buscar se tratar o seu emocional, porque senão você vai replicando as coisas e você não sabe nem o porquê. Você, quando era criança e recebia aquilo, jurava que quando crescesse não ia ser igual ao pai e a mãe, e quando cresce é tão igual quanto pior. E aí, na vida adulta, ou você repete as mesmas situações, até mesmo piores, ou você é muito permissivo com os seus filhos, porque, ai não, eu não vou bater, ai não, tadinhos, ai não, porque eu não posso fazer isso, e aí o jogo vira, né? Quem vai e acaba abusando psicologicamente e emocionalmente dos pais são os filhos. Então, sempre existe uma tendência, assim, ó, tudo que é o extremo demais é disfunção. É disfunção. Tem que ter um equilíbrio. As crianças têm que entender na casa, né? Quem é a hierarquia, como que ela funciona, quem é que dita as regras dentro da casa, que pai e mãe precisam ser respeitados, que pai e mãe caminham juntos, pai e mãe não discutem na frente de filhos. Então, assim, ó, são várias questões por trás, né? Enfim. E ali na explicação, uma professora extremamente machucada, que dá pra olhar pra cara dela e ver, assim, ó, que é gritante, gritante. Mas por que é gritante? Dá pra ver que ela é a mãe, ela é a criança, né? Que sofreu muito na infância, muito. E hoje ela não tem filhos, mas ela vive situações que as pessoas abusam dela, psicologicamente, emocionalmente, e ela não percebe. Por quê? Porque ela cresceu em um ambiente que era normal ser assim, tinha que se curvar para todo mundo, abaixar a cabeça para todo mundo, as pessoas vinham, faziam, né? Faziam e aconteciam da forma que queriam, e ela aprendeu a viver dessa forma. E aí teve um momento que a gente tava ali conversando e tal, né? E os professores muito engajados. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Foi muito satisfatório. Eu postei uma foto ali, mas muitos professores já tinham ido, né? Não estavam na foto, mas foi muito, muito, muito gratificante pra mim. Foi de muito crescimento ali. Pra eles também. E aí ela levantou a mão e ela me disse, olha, eu não concordo com o que você falou. Eu não concordo. Que as pessoas que viveram isso vão replicar isso. Eu falei pra ela, né, com todo o respeito do mundo, né, eu falei assim, olha, eu não sei, né, qual é o seu nível de conhecimento sobre isso, eu particularmente, eu estudo para isso, e o que eu estou dizendo não é algo da minha cabeça, não é a Jaque inventou, a Jaque criou isso, não, é estudo, é científico, quem quiser se aprofundar é só estudar. Então assim, ó, ela concordar ou ela não concordar, não vai mudar a realidade, não vai mudar as estatísticas, entende? Aí a pessoa pensa, ai não, porque se eu não acredito, se eu não concordo, não é assim. Aí você olha pra uma pessoa com fraturas emocionais gritantes, assim, ó, gritantes, berrava na cara dela que ela foi uma criança que sofreu e é uma adulta que continua sofrendo.
Então, aquilo que você acredita na sua vida, seja em promessas, seja em traumas, seja em conhecimento, o que você acredita diz respeito só a você. O que eu acredito não quer dizer que é verdade ou que é mentira. São as minhas crenças, os meus limites, as minhas convicções, as minhas limitações. Então, quando você acredita que Deus pode fazer só até aqui, é só até aqui que vai acontecer. Ou um pouco para trás ainda. Porque é a sua crença. E aí, né, assim como eu disse para ela, olha, a senhora não precisa acreditar para que realmente seja um fato. O universo não precisa que você acredite em nada para que ele continue existindo, para que as coisas continuem se manifestando. Ele não precisa. A sua vida precisa que você acredite para que você tenha ações que te levem a tal resultado. Então, Deus, as promessas que Deus fez para você, muitas vezes, inicialmente, você não vai acreditar. Mas você vai ter que treinar até que isso se torne a sua crença, a sua certeza, a sua convicção. Muitas vezes, você acredita que algo não é possível na sua vida. Mas se você quiser acessar, você vai ter o quê? Que treinar, que se permitir, que viver, buscar informações novas. Porque senão realmente não vai ser possível para sua vida. É a sua crença que determina o que dá e o que não dá para você. O que pode e o que não pode te alcançar. Por quê? Se essa professora, né, essa mesma professora, ela for pesquisar, ela vai começar a acreditar, ela vai começar a concordar. Por quê? Porque ela vai ver que são estatísticas, que são estudos com pessoas. Não fui eu que tirei da minha cabeça. Mas se ela criar na cabeça dela a certeza de que ela não concorda com aquilo e não é daquela forma, realmente não vai ser daquela forma. Porque ela nem buscou informação. Então Deus, ele é da mesma forma. Quando você entra no mundo ali, né, de ler a Bíblia, de buscar, de se conectar, você vai ver que Deus, ele é muito maior do que aquele Deus que pintaram para você. Que a religiosidade muitas vezes pintou para você, ou ele era um Deus pequeno, limitado, ou ele era um Deus carrasco que só queria arrancar seu couro porque você é uma pessoa pecadora. Quando na verdade foi justamente por você ser uma pessoa pecadora e Deus te amar, Deus não querer te perder, porque você é uma obra perfeita que ele fez, que ele mandou o filho dele para ser crucificado por mim, por você, para que os nossos pecados fossem redimidos. Para que nós entendêssemos o tamanho do amor dele através do sacrifício de Cristo. Eu, particularmente, gente, demorei muito tempo para acreditar. Tipo assim, primeiro que eu não entendia a diferença entre Deus, Jesus, Espírito Santo. Eu não entendi essa diferença. Claro, né? Ele é trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que Deus, o que acontece? O meu entendimento, tá? O meu entendimento. Não estou dizendo que é verdade nem que seja mentira, mas é o meu entendimento. Você conversa com Deus e ele vai trazer clarificação para você também. Deus Pai, o dono de tudo, que foi, fez e aconteceu e criou e te amou e, né? A perfeição, o todo, a perfeição. Jesus, Deus, né? Em forma humana, o Filho. Que o que acontece? Jesus, ele veio justamente para ser o nosso cordeiro, ser sacrificado por nós e para que as pessoas entendam que só Cristo é a porta para a conexão com Deus. Ele é a ponte que te liga a Deus e é a porta que te permite abrir e acessar a Deus, acessar ao reino. Então, existem diferenças. Tem pessoas que pensam que é tudo a mesma coisa, que eu também pensava. Eu não sabia a diferença. E o Espírito Santo, a partir do momento que, né, Cristo vai para Deus, que Cristo vai para o reino, que ele é recolhido e vai para o céu, o Espírito Santo fica. Para quê? Ser o nosso consolador. Ser aquela voz que vai nos guiando de forma bem sutil, mas que normalmente a gente deixa ela num volume tão baixinho, que a maioria das pessoas nem estão escutando ainda. Mas que ele vai o quê? Vai te conduzindo, vai te mostrando os melhores caminhos, vai te ajudando a ter o entendimento de como seguir o seu propósito. Vai te mostrando, né, quem é você, a sua identidade, quem você é em Deus, quem você é em Cristo. Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo são basicamente um só. Mas existem fases onde cada um deles se manifesta, cada um deles tem o
o seu peso ali, né, tem a sua necessidade, para que você justamente acesse o reino. Conclua o seu propósito. Entenda o porquê da sua vida. E acesse as suas promessas. Então, você acreditar ou não acreditar em algo é só baseado nas suas crenças e no que você aprendeu. Se você quer entender, se você quer ter uma vida diferente, você vai ter que treinar. Treinar, dia após dia, buscar incessantemente o autoconhecimento. A informação é algo que nunca termina. Só termina quando você morrer ou quando Jesus voltar. Que eu creio que nós veremos isso ainda. E não vai passar dessa geração. Eu creio nisso. Então, assim, quando você não acredita, não sabe, não entende, não concorda, comece a treinar, comece a buscar informações. Se você ainda é uma pessoa que ora pequeno, de forma pequena, limitada, comece a treinar orações maiores. No começo vai ser bem desafiador, tá, gente? Sua mente, ela vai tentar te arrancar dali, falar que não é pra você, que não é possível, que você tá louca, que aquilo não existe. Mas vai treinando, até você se tornar. Vai chegar num momento que você não consegue mais fazer orações pequenas. Orações, sabe, assim, simplesinhas. Só pra sobrevivência, você não consegue. Então você vai treinando até literalmente você se tornar. Então bora lá. Vejo também muitas pessoas orando para que Deus as ajude a pagar seus aluguéis. E sempre acontecem grandes testemunhos desse tipo. Não há nada de errado nisso, mas por que não oram pedindo dinheiro suficiente para comprar um imóvel e ainda abençoar outras pessoas e também terem suas casas próprias? O problema é que não temos coragem para orar por coisas grandes, ou muitas vezes você ora por coisas grandes, mas a intenção é errada. E por isso que você não acessa. Lembra que eu falei? Eu quero prosperar, mas por quê? É para esfregar na cara das inimigas. Se lascou. Se Deus, né, Deus sabe da intenção do seu coração. Mas você pode, sim, se arrepender, você pode mudar, você pode lavar e higienizar o seu coração todos os dias. E se você, né, treinar essa higienização todos os dias, você vai se tornar craque e o seu coração vai estar limpo, higienizado e apto para ter essa conexão com Deus. Agora, se você ora e fala, Senhor, assim como eu estava falando para vocês, né, um pouco antes, eu oro por recursos para Deus. Gente, eu também sou limitada. Eu também tenho situações da minha vida que eu preciso, né, acessar coisas novas, eu preciso de recursos, eu preciso que muitas vezes eu não tenho porque é algo que ainda está fora da minha realidade. Está fora do que eu já pratico, né? E eu preciso ter fé para que eu possa literalmente acessar o milagre e então ir e levar o evangelho de Cristo, ir pregar, fazer, entende? Eu também preciso desse tipo de oração, eu também treino a minha mente. Porque tem momentos que o milagre precisa ser tão grande que até eu fico, Senhor, né? Vamos aqui, vamos treinar, vamos lapidar, porque eu sei que eu preciso, eu sei que é possível, eu sei que não existe limites para o Senhor e eu sei que o Senhor tem pressa. Então, que para o Senhor me usar, se eu precisar isso, o que eu precisar de recurso, que Ele se manifeste. E que o Senhor, né, me ajude, me conduza para que seja feito da melhor forma. Então não é mais sobre mim, sobre o meu umbigo e apenas sobre a minha casa. Assim como eu disse ontem para os professores, né? Gente, porque alguns, né, de braço cruzado, a gente sabe ler algumas coisas ali, né? Então assim, mas é difícil. Mas por que eu vou fazer isso, né? Por que eu vou tentar melhorar a comunicação com o aluno? É literalmente difícil, entendeu? É difícil. Realmente. Só que justamente porque nós buscamos tanto tempo coisas fáceis, é que o mundo tá do jeito que está. É difícil. E quem disse que ia ser fácil? Aonde está na Bíblia que Deus prometeu facilidade para alguma coisa? Então, muitas vezes, eu também preciso, né, empregar muito mais a minha fé para acreditar que algo pode acontecer, para acreditar que situações vão se mover na minha vida, para que eu também possa ir continuar fazendo, continuar executando aquilo que Deus colocou no meu coração, porque se tá no meu coração não é à toa. Porque justamente essa questão do propósito tá no seu coração e envolve mais pessoas e te dá um desgaste de energia muito grande. Você vai ter que sair da sua zona de conforto, vai te gerar alguns desconfortos, que nem ontem pra mim. Eu tava falando ali pra eles. Eu fui lá palestrar, mas pra mim seria muito mais fácil ter ficado na minha casa. Eu também tenho a minha vida, eu também tenho os meus filhos, eu também tenho as minhas situações. Então seria muito mais fácil eu ter ficado na minha casa.
Mas Deus tem aberto portas, Deus tem trazido recursos para que eu possa ir e fazer o que precisa ser feito. Então eu também oro por situações grandiosas. E as orações que eu faço hoje não tem nada a ver com as orações que eu fazia lá atrás. Porque cada vez mais a minha mente vai evoluindo um pouquinho mais de nível. Eu vou me permitindo mais, eu vou treinando outros tipos, né, de buscas, de orações, de conexões, até que as coisas vão acontecendo. E aqui continua. Você tem coragem de orar a Deus para que Ele te torne um milionário? Sabe assim, Senhor, me torna a primeira milionária da família, a primeira evangelista milionária da família que pode ir pregar o seu reino, levar o Senhor para onde as pessoas precisarem, que tem um recurso para ir, para se manter, para abençoar, para superabundar na vida das pessoas, para que através, né, de respostas, porque hoje tantas pessoas precisando de recurso, né? Então muitas vezes você leva algo para alguém, seja em conhecimento, seja algo físico, seja em alimentação, não interessa como, que a pessoa vai falar, você foi a resposta da minha oração. E através da minha vida, Deus vai poder de alguma forma se manifestar e se mostrar presente na vida da outra pessoa. Muitas vezes é através de palavras, porque é o que eu vou ter no momento. E muitas vezes vai ser através de recursos, porque eu também vou ter no momento. Então eu falo para Deus, Senhor, me dê as palavras certas, me dê o conhecimento certo no momento que eu estiver na frente das pessoas, que o Senhor se manifeste, que o Senhor fale, que eu não interfira, que a minha mente não entre no jogo e acabe boicotando o Senhor de alguma forma, porque se a gente for racionalizar, a gente vai limitar até o que a gente vai falar para as pessoas, até os milagres que a gente entrega para as pessoas. Que eu tenha um recurso, Pai, que se for dinheiro que eu tiver que dar, que eu dê. Se for alimentação, que eu proporcione alimentação. Que o Senhor se mostre presente. E é difícil você falar assim, Senhor, que eu diminua para que o Senhor apareça. Que eu não seja ninguém para que o Senhor cresça. É difícil, por quê? Porque você vai tirando de você aquela arrogância, aquela prepotência, aquele ego de querer aparecer, porque não é sobre mim. Só que como eu sou um instrumento, as pessoas inconscientemente vão acabar lembrando de mim. Entende? Só que por que elas vão lembrar? Porque elas vão ver que tem em mim algo que foi bom para elas. E é, nossa, porque a Jaque é magnífica? Não, é porque é Deus. É porque eu dou esse espaço para Ele. Porque eu simplesmente sou um instrumento que vou, que faço, que aconteço. Mas quem opera é Ele. Quem dá o mantimento, o recurso, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento é Ele. É Ele. Gente, por mim mesmo, eu nem tinha começado nessa parte de desenvolvimento pessoal. Vocês acham que tem dias que também eu não chego aqui, eu penso, eu vou abrir a live. Eu fico pensando, Senhor, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu tenho desgaste de energia. Eu abro mão de situações, né? De viver situações para muitas vezes estar aqui servindo vocês. E eu faço isso hoje com muito amor. Mas a minha mente, ela também tenta me arrancar daqui. Todos os dias. Por quê? Porque é difícil pra mim também, em alguns pontos. É difícil, mas quem disse que seria fácil? Quem prometeu facilidade? Eu simplesmente tenho que obedecer. E treinar. Treinar, 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 até eu me tornar, literalmente, a ferramenta afiada pro reino de Deus. Provavelmente você não tem coragem de orar para Deus e pedir para que você se torne a primeira milionária da família. Ele já tem infinitas pessoas para ajudar e isso importunaria, não é mesmo? Mas o segredo é sempre que orar, pedir a mais para ter o que repartir. Orações comuns trazem resultados comuns, e se você parar de pedir, Deus irá parar de fazer. Para Davi, Deus prometeu algo muito interessante, que não faltaria herdeiro dele que ocuparia o trono de Israel. Mas essa foi a resposta de uma oração feita por Davi. Davi orou pedindo, Senhor, né, que eu tenha ali gerações e gerações e gerações no trono. E aqui lá em 1 Reis 9, 5 está escrito, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Davi orou a Deus pedindo a maior dinastia da história mundial e há alguns anos na genealogia da rainha Elizabeth.
Olha só. Os estudiosos encontraram uma linhagem de hebreus, ou seja, um descendente de Davi, estava reinando sobre a Inglaterra no ano de 2019. Davi orou em cima de uma promessa, porque toda promessa nos dá autoridade e legalidade para cobrarmos a Deus. Ah, não, é porque Deus esqueceu da minha promessa? Óbvio que não. Mas é porque Deus quer saber se você também está ligado na sua promessa, se você lembra dela, se você está se movimentando justamente para acessar a sua promessa, ou se você está apenas sobrevivendo, entende? Se você literalmente caminha com intencionalidade de conexão, de relacionamento com Deus, para acessar a sua promessa e para cumprir o seu propósito. Peraí. Ele mesmo disse que podemos cobrá-lo, porque cumprirá. Ore as promessas de Deus. Você as tem? Ore por coisas grandes, para que você e a sua família cheguem a lugares que jamais sonharam. Não é vergonha nem pecado. Não é errado pedir coisas grandes para um Deus tão grande. Lá em Mateus 6, do 30 ao 32, está escrito: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. As necessidades são procuradas pelos gentios, por aquelas pessoas, né, que vivem apenas no hoje, no agora, não são tementes a Deus. São pessoas que vão levando a vida de qualquer forma, conforme o governo desse mundo, conforme as ordens desse mundo. Eu sempre brinco com umas amigas ali que assim, ó, não, porque eu tô sofrendo, porque eu governo isso, porque meu governo não é desse mundo. Meu governo é de outro mundo. Estou aqui, né, embaixo de algumas regras, de algumas leis, mas isso vai passar. Meu governo não é daqui, é de outro lugar. É de um lugar muito melhor. Tá. As necessidades são procuradas pelos gentios, mas nós, que somos filhos, podemos pedir coisas grandes e receber dele os tesouros escondidos, aqueles que ninguém ainda encontrou. Não importa quem você é, seu nível de escolaridade, status e condições financeiras. Deus quer te dar os tesouros escondidos, independente da sua ida ou de quem você é, independente da sua idade ou de quem você é. A prosperidade estará com você. Ore para que você seja uma pessoa incomum. Gente, mas eu vou dizer pra vocês, tá? Orem com coragem, tá? Orem com coragem, porque quando você se torna uma pessoa incomum, você vive coisas incomuns e você começa a se tornar muito mais visto, né? Muito mais mirado por algumas pessoas. Vocês podem ver aí as coisas que andam acontecendo, as pessoas que estão indo contra o sistema, quebrando padrões e desmascarando, né, situações que estão sendo atacadas. Por quê? Porque são pessoas incomuns. Incomuns. Ser incomum incomoda muita gente, tá? Mas você cumpre o seu propósito, você ativa a sua identidade, você tem o seu relacionamento com Deus, você entende o seu poder, você entende, né, quem você é, literalmente. Mas existe um preço a ser pago, tá? Certa vez, em um jornal na cidade de Houston, li sobre uma garota chamada Jamie. Ela era americana, morava no Texas e era de uma família de fazendeiros criadores de gado. Ela viu uma das vacas de seu pai prenha e pediu para que ele lhe desse o bezerro, mas o pai se negou, alegando que todos os filhotes deveriam ser vendidos. Por 3 semanas, ela fez esse pedido para o pai, que decidiu fazer um acordo com ela. Se o bezerro nascesse totalmente preto, seria dela. Mas, se fosse malhado, como todo o rebanho, ele o venderia. Ela aceitou o desafio e orou a Deus para que o bezerro nascesse totalmente preto. Olha a oração da menininha, ousada, né? Para que mas que tivesse ainda um sinal, para que ninguém duvidasse que fosse o próprio Deus dando a ela. E o bezerro nasceu preto, mas na sua testa existia uma marca, a letra J, em branco. A primeira letra do nome da garotinha, Jamie.
Essa notícia estava no maior jornal da cidade, e a foto dela e do bezerro estampavam a reportagem para que todos pudessem conhecê-los. Você tem coragem de orar desse jeito? Essa garotinha pertencia a Deus e aprove a ele realizar os desejos do seu coração. Mas ele também quer fazer coisas extraordinárias por você, coisas que você não tem nem ideia. Então que você comece a orar para Deus. Já que eu tenho dificuldade na oração, treina. Já que eu tenho dificuldade em acreditar, treina. Busca informações. Esteja conectada com a Bíblia, esteja conectada com Deus. Crie esse relacionamento. Treine, tudo é um treinamento. Estar aqui com vocês pelas manhãs, ensinando, falando, é um treinamento. Primeiro eu me treinei. Primeiro eu estou me capacitando. Eu estou lendo, eu estou buscando, gente, eu tenho aqui, uma prateleira aqui em cima cheia de livros. Eu devo ter aqui, em média, uns 40 livros aqui, porque fazem parte dos meus treinos. Fazem parte da minha vida, da minha busca por nova vida, por uma nova realidade, por novos milagres, pela minha promessa, pelo meu propósito. Faz parte do meu processo. Assim como você ter a vida extraordinária que você quer, você acessar as suas promessas, os seus milagres, será um treino. Não é, nossa, eu orei e aconteceu e eu só vou depender desse milagre, dessa promessa pro resto da minha vida. Não, tudo é um treino. Então treine o seu relacionamento com Deus. Treine o seu desenvolvimento. Treine a sua vida, treine a sua família, treine todos os dias. Existem novas possibilidades de você crescer ou de você diminuir. Porque quem fica parado no mesmo lugar, não evolui, tá ficando para trás, tá se diminuindo. Porque as coisas estão numa aceleração muito rápida. Para quem é cristão sabe, né, o porquê isso está acontecendo. Então, assim, treine, comece o quanto antes. Vai ter um momento que não vai mais existir a possibilidade de você encontrar aquilo que você busca. Então, comece hoje, comece agora. Se dedica, não para. É possível para você também. Deus, ele é grandioso demais para que você viva uma vida de qualquer jeito. Para que você viva situações medíocres, para que você viva uma vida pequena, escassa. Deus, ele é grande demais. E ele ama você tanto. Você é tão preciosa, você é tão importante. Você é tão necessária, sabe? Justamente com todas as imperfeições que você tem. Ele ama você. Ele quer você perto dele. Com todas as suas limitações. Porque é ele que vai te dar a estruturação necessária, a capacidade necessária para que você vá vencendo, para que você vá crescendo e para que você vá rompendo. Então não pare. Não limite Deus. Coloque mais vasilhas diante dele. Ele tem muito mais azeite para te dar. Muito mais azeite. Plante as sementes que ele te deu. Reparta as sementes. Faça prosperar. Que você vai viver a vida que você sempre quis, que você sempre sonhou. É possível para você também. É real para você também. Então que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final, né, de semana ali, um ótimo início de final de semana, entende? Que vocês aproveitem bastante, curtem a vida de vocês, desfrutem da família de vocês. Vá buscando, através de forma simples e objetiva, intencional, a conexão com Deus. Que vocês possam vivenciar as promessas e os milagres da vida de vocês. De forma muito clara, muito objetiva, peça para Deus: Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra, Senhor, me traz o recurso, Senhor, eu quero ser a primeira milionária da minha família. Ore grande, peça grande, creia em coisas grandes. Deus, ele é grande, muito grande. Ele não cabe em qualquer caixinha, ele não cabe em qualquer lugar. Ele cabe nos lugares exponenciais, corações grandiosos, mentalidade grandiosa, uma vida com um olhar próspero, com um olhar abundante. É aí que Deus habita. Deus, ele não nasceu. Não nasceu não, né? Deus não é limitado. Então não boicote ele.
Porque quanto mais você limitar Deus, pior é pra você. É a sua vida que vai sendo, sabe, pequena, engessada. Deus não. Deus, ele é incrivelmente grandioso. E ele quer te mostrar isso. Ele quer que você acesse isso. Porque é justamente por você. E pra você. Que você tenha uma ótima sexta-feira. Desfrute muito da sua família, tá? Aproveite bastante ela. Dê atenção, dê amor, dê carinho. Tenha uma boa comunicação. Para que você possa viver as melhores coisas. Lembre-se sempre. Nós falamos aqui, né, um pouco antes. Nós estamos caminhando pro final. Eu creio que a nossa geração vai ver a volta de Jesus. Né? Para quem não acredita, tudo bem. Respeito você. Amo você do mesmo jeito. E eu creio que a nossa geração vai ver a volta de Jesus. Então, não tenha medo quando você for ver as coisas se manifestando, né? O final chegando. Simplesmente continue fazendo o que precisa ser feito. O melhor vai vir ainda. O melhor é o que está por vir, é o que vai chegar. Isso aqui vai ser passageiro. Muitas coisas vão acontecer, mas vão passar. Vão passar. Entenda que para onde nós vamos é muito melhor. Mas para isso você precisa treinar o seu relacionamento com Deus, a sua conexão com Deus, a sua fé. Treine. Treine que você vai se tornar, tá bom? Um beijo, ótima sexta-feira, ótimo dia, amo vocês. Amanhã estaremos aqui para mais um dia de conhecimento, de crescimento. Vai lá, compartilha essa aula, por favor, manda para mais pessoas, comenta lá, né? Compartilha, dá um coraçãozinho, coloca um foguinho. Amo vocês, tá bom? Amanhã estaremos aqui. Beijão!